Aleluia. Pastor João, por favor. A pastora Tárcia também. Em nome de Jesus. Tomem aqui os seus lugares, em nome de Jesus. Dessa vez será um microfone só 2. É só um, olha só. Estou doido para ser de 2 microfones de novo. Amém? Deus abençoe a vida desse casal, que tanto tem nos abençoado. Que mais uma vez a palavra do Senhor venha ao encontro do seu coração. Porque a palavra flui do coração de Deus para o nosso. Em nome de Jesus. Fique à vontade. Graça e paz, irmãos. Você pode se assentar no seu lugar. Glória a Deus. Irmãos, como o pastor falou, a nossa casa serve ao Senhor com alegria. Amém? Nós trazemos o abraço lá de Contagem, onde nós pastoreamos há 25 anos, a mesma igreja. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui. Nessa noite, o pastor João vai estar ministrando a palavra e eu vou estar sentadinha ali, me deliciando com o pregador que eu mais amo ouvir. Quem esteve aqui hoje pela manhã, ouviu os 2, mas hoje à noite vai ser só ele. Que Deus te abençoe, querido, grandemente. Amém? Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Graça e paz, queridos. Amém. Olhe para quem está do seu lado, dá um sorriso para essa pessoa, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, antes da gente ler a palavra do Senhor, eu quero aproveitar esse momento para agradecer pastor Adson, pastora Bruna, a Elô, que nos receberam com tanto carinho. Não apenas essa vez, mas das outras que aqui tivemos, sempre o mesmo carinho, e a gente gostaria de agradecer imensamente aos pastores, a toda a igreja aqui na cidade de Dores do Guanhães. Eu quero também externar minha gratidão, conhecer o pastor Davidson. Deus abençoe, pastor, toda a igreja, a Assembleia de Deus. Deus abençoe a cada um dos irmãos em nome de Jesus. Trago o abraço da nossa igreja Batista Hebron, lá na cidade de Contagem. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E será um prazer recebê-lo lá, caso você um dia esteja passando lá perto, nos faça uma visita, será uma alegria receber os irmãos em nome de Jesus. Amém? Eu queria, antes de orar, feche os seus olhos, fazer uma rápida oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade, nesse encontro maravilhoso, esse culto da família, em saber que Deus ele se interessa em abençoar não apenas o indivíduo, mas a família. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E a nossa família está dentro desse projeto, dentro desse propósito. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus caminhos e quão insondáveis os seus juízos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que recebesse em troca, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite abençoada, por esse culto de adoração, teu nome, pela tua presença aqui nesse lugar. Pela vida, Senhor, de cada família aqui representada. E que mais uma vez, Senhor amado, nessa noite, a Tua palavra, Senhor, seja, ó Deus, acolhida em nossos corações. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, os olhos do nosso entendimento. Queremos compreender a vontade do Senhor para a nossa vida como família, como povo que o Senhor separou para abençoar e para fazer a diferença nessa terra. Abençoe a cada um que aqui está e recebemos das Tuas mãos nessa noite a porção que nos cabe. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, 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 amém. Eu quero ler 2 textos, irmãos, para a gente iniciar essa palavra.
O primeiro está na segunda carta de João e o segundo na terceira carta de João. Todas contendo apenas um único capítulo. E você vai perceber algo, irmãos. Parece que João, ele copia e cola. O que ele fala na segunda carta, ele fala na terceira de uma maneira bem semelhante, em contexto diferente, para pessoas diferentes. Na sua segunda carta, ele escreve para aquela que ele denomina a senhora eleita. Alguns entendem que se trata de uma igreja. Por ser um contexto de perseguição, não poderia dar detalhes, então preferiu se chamar a senhora eleita. E a terceira carta ele endereça a um amigo muito querido que ele tinha, chamado Gaio. Mas perceba a semelhança dos textos. Segunda carta de João, verso 12. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz escola bíblica dominical. Vamos ler? Verso de número 12 diz assim: ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Veja que ele está falando no coletivo, a um grupo de pessoas. Já na terceira carta de João, no verso 13, ele fala assim: muitas coisas tinha para lhe escrever, e não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então, conversaremos pessoalmente. Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Queridos, nesse culto da família, nós gostaríamos hoje de tratar de um assunto que eu vejo que tem sido uma realidade em muitas das nossas casas. Um grande problema, querido, que eu gostaria de apontar para você hoje. Mas não apontar apenas o problema, eu quero apontar a solução para esse problema. O problema, querido, seria o do distanciamento dentro da própria casa. O motivo, a causa, eu também vou apontar ao longo dessa palavra. Porque você percebe aqui, irmãos, um detalhe muito interessante na vida desse presbítero, que era o apóstolo João, que escreve o Evangelho, as 3 cartas e o Apocalipse. Esse homem, irmãos, pelos 2 textos que a gente leu, dá a impressão que era um homem que gostava de estar junto das pessoas. Era um pastorzão que gostava de estar sentado com os irmãos. Era um pastor que gostava de estar visitando as suas ovelhas. Era um pastor que gostava de proximidade. Diga proximidade. Irmãos, ele tem aqui, finalizando as suas 2 cartas, ele mesmo diz: eu tenho ainda muitas coisas para dizer para vocês. Seja a senhora eleita, aquela igreja, aquele grupo de pessoas, seja aquele único amigo chamado Gaio, ele diz que ele poderia ter escrito muito mais, ter falado muito mais, ter orientado, instruído, aconselhado muito mais. Mas ele diz algo que me despertou, que me chamou a atenção. E o Senhor me fez enxergar algo nas nossas famílias, na minha família, na sua família e na família de todos. A necessidade que temos de estar juntos. Ele diz: eu não quis usar tinta, papel e nem caneta. Eu quis, e ele diz, melhor do que tudo isso é estar perto de vocês. Eu prefiro ir visitar e conversar pessoalmente com vocês.
Irmãos, fazendo uma atualização dessa passagem, se João, o presbítero, o apóstolo, morasse, vivesse nos nossos dias, como ele escreveria essa parte desse texto? Talvez algo parecido como eu tinha tanto para lhes escrever, mas não quis fazê-lo por e-mail. Não quis fazê-lo por WhatsApp, pelo direct. Não, eu prefiro marcar, agendar uma visita na sua casa. Eu prefiro sentar à sua mesa. Eu prefiro conversar com você olhando nos seus olhos, pessoalmente. Irmãos, esse homem, ele gostava de estar junto. Se você lembrar, foi ele que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus, durante a última ceia. João gostava de estar junto. Ele evitaria qualquer outro artifício. Aí você pode dizer assim, pastor, mas a realidade hoje é diferente. É muito melhor a nossa realidade. A gente resolve tudo tão fácil, é verdade, tão rápido. A gente manda uma mensagem aqui e simultaneamente a gente faz uma live aqui, ó, pelo YouTube. A pessoa lá no Canadá, lá do outro lado do mundo, ele pode estar junto conosco, simultaneamente, participando desse momento. E a gente pode dizer, pastor, é muito melhor, muito mais rápido, muito mais fácil. Eu concordo com você em partes, mas eu tenho que lhe apontar uma situação que é muito perigosa hoje, que está tirando de nós isso que João tanto prezava, está junto. Eu poderia ter escrito, mas eu prefiro ir até você. Eu poderia ter mandado uma mensagem, um texto, uma carta. Eu poderia hoje ter mandado um e-mail, mas eu prefiro estar perto. Eu prefiro estar junto. Irmãos, uma pesquisa foi feita lá nos Estados Unidos por uma psicóloga, com 11, presta atenção, 11 milhões de jovens. Esses 11 milhões de jovens foram nascidos entre 1995 até 2015. Portanto, pessoas que hoje teriam entre 10 e 30 anos. Tem alguém aqui entre essa faixa etária, de 10 a 30 anos? Você tem 25, você tem 28, você tem 30, você tem... muitos de nós. Eu não. Estou mais um pouquinho para frente. Mas a maioria dos nossos adolescentes, jovens e adultos. E essa pesquisa, irmãos, mostrou, pois esta geração, que hoje tem entre 10 e 30 anos, foi a geração que nasceu nesse contexto de internet. Foi essa geração que nasceu no contexto do online. Foi essa geração que não sabe o que é a vida sem internet. Não sabe o que é viver um dia sem pegar o celular, sem acessar uma rede social. Não sabe. Não sabe o que é brincar, às vezes, na rua, jogar uma bola, às vezes está em casa. Passa o dia todo conectado. É essa geração hiper, mega, super conectada. E essa geração pesquisada, ela foi definida por essa pesquisa como uma geração com taxas crescentes de depressão, de ansiedade, de insônia, de ideação suicida e de solidão. Esses de 10 e 30 anos têm esse tipo de característica. Irmãos, e a gente se pergunta por quê? E o que me chamou mais atenção é o fator solidão. Como a geração super conectada, 24 horas online.
Porque tem gente que nem desliga o celular hora nenhuma, tá 24 horas on. Como que essa geração é uma geração que se acha sozinha, solitária? Se ele pode falar com um amigo agora, aonde esse amigo estiver. E eu fiquei me perguntando isso, irmãos. Que geração solitária é essa? Você sabe que a solidão é um sentimento que tem um impacto na mortalidade? Pesquisas apontam que uma pessoa que é acometida pelo drama da solidão, ele tem uma propensão em estar no grupo de mortalidade como aquele que fuma 15 cigarros por dia. É o impacto que a solidão tem. Você sabia que lá no Reino Unido a preocupação foi tão grande que eles elegeram um ministro? Não tem aqui o ministro da Educação, da Cultura e assim por diante? Lá eles colocaram um ministro da solidão, só para administrar esse problema que está acontecendo entre essa galera jovem, de 10 e 30 anos, entre 10 e 30 anos. Um pessoal que se sente sozinho. Irmãos, a gente vive uma realidade, presta atenção, diferente de outras épocas. É o problema e a realidade das casas silenciosas. Antigamente, se você morasse vizinho a uma casa com muito barulho, em que o povo conversa alto, eu vou pedir para você levantar a mão, não? Se você conhece alguma casa assim. Aquele pessoal barulhento, aquele pessoal que fala alto, a gente diz assim, nossa, esses vizinhos são misericórdia. Ô povo barulhento, ô povo que fala alto, parece que está brigando. Você sabe que isso daí hoje é uma bênção. O problema são as casas silenciosas, que não estão vazias, tem gente lá dentro. Mas cada um está no seu mundo. Um está no quarto, outro está na sala, outro está no quintal, outro está em outro ambiente da casa, todos vivendo uma realidade sozinhos, num contexto familiar. Não tem mais conversa, não tem mais o ruído. Parece que você passa pela casa assim, mora gente aqui? Ninguém sabe mais, porque são casas silenciosas. Irmão, Salmo 128, verso 3, ele retrata uma família, ao meu ver, ruidosa. Porque ele diz assim, a tua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, e os teus filhos como plantas de oliveira, onde? Ao redor da tua mesa. Irmãos, esse ambiente de mesa, em que as pessoas conversam, em que as pessoas dialogam, em que as pessoas se olham, está mais raro do que nunca. Hoje pega-se um prato e um celular e vai comer lá em outro lugar. Ou quando estão à mesa, muitas vezes com o celular na mão. São grunhidos, não tem mais conversa, é grunhido. Já viu como é o diálogo das famílias modernas? E aí, tudo bem? Não passa disso. Não tem mais conversa. E esse é um grande problema, porque as pessoas estão sozinhas em casa. Cada um no seu espaço, inviolável. Você não pode adentrar no espaço do seu filho adolescente. Tem que respeitá-lo. E aí o menino está cada vez mais distante, estabelecendo relacionamentos, sabe-se Deus com quem. E os pais não se interessam mais. O tema dessa mensagem, irmãos, é o resgate da proximidade. Qual é o tema? O resgate da proximidade. Eu poderia ter escrito uma carta, eu poderia ter mandado um e-mail, eu poderia ter mandado, mas eu prefiro estar perto, eu prefiro estar próximo, eu prefiro te olhar nos olhos. Irmãos, e por que a minha primeira pergunta
e é o primeiro ponto dessa mensagem, é por que a proximidade hoje tende a ser evitada. As pessoas não querem mais estar juntos. Eu penso, primeiramente, que pelo medo da exposição. Diga, medo da exposição. As pessoas não querem mais se mostrar quem são. Preferem se esconder atrás da tela. Já viu que tem pessoas que atrás da tela vociferam, são bravos, são corajosos, escrevem o que querem, o que pensam, o que acham, mas ao vivo e a cores não dá uma palavra. Aí a jovem conhece um rapaz e estão lá, nunca viu na vida. Ele manda uma mensagem photoshopada, a menina fica encantada e o menino lá, ó, até o diálogo dele ele monta no chat GPT. E manda para você, e você fica, uau, vai encontrar com a figura. Não sabe conversar mais. E assim é a nossa realidade. A exposição faz com que muitos se mantenham isolados. Muitos filhos, ei papai, você vai ver seu filho chegando da escola, você diz assim, ei filho, tudo bem? Ele só vai fazer assim, e corre para o quarto. De repente você vê ele saindo, vai para onde? Ela, vou ali, e não dá uma palavra. E você está achando isso normal. Talvez ele esteja com medo de se expor. Esses dias para trás a gente conversava com uma família, e a jovem, ela só andava dentro de casa com blusa de manga comprida. A mãe não sabia que aquela menina se retaliava, se mutilava. Com giletes passando pelo seu braço, toda marcada, para esconder uma dor, porque o pai dela tinha abandonado a casa, e ela era alguém que admirava muito o pai, e o pai, de repente, chuta a família, chuta a mãe, chuta os filhos. E aquela menina, para esconder a dor que ela sentia, e por isso ela se mutilava, ela só usava blusa comprida. Um calor violento, e aquela menina, meio-dia de blusa comprida. Não querem se expor. Ninguém mais expõe o que sente. Ninguém mais expõe os medos. A gente tem medo. Até dentro de casa. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo um problema nosso de pais. Muitas vezes nós não estamos preparados para o diálogo, para a conversa. A gente não quer, de fato, sentar para ouvir. A gente não quer sentar, de fato, para deixar o adolescente, o pré-adolescente. E a gente quer tratar, irmãos, hoje os assuntos como a gente tratava 50 anos atrás. A geração mudou. Aí o menino vai abrir o coração, a moça vai abrir o coração, e eu estou dizendo assim, numa suposição, mas não acontece isso não. Ela está gostando de alguém, ela não vai falar. Ou se ela está numa crise, uma crise de fé, e vai conversar com o pai que é crente, mas não está preparado para ouvi-la, ou ouvi-lo. E às vezes fazendo como se fazia 50 anos atrás, você, o que, menino? Pá, na boca dele. Era assim que se fazia 50 anos atrás. Não tinha diálogo, na maioria das vezes, raras exceções. Irmãos, minhas dúvidas, quando adolescente, sobre qualquer problema, eu não tinha abertura dos meus pais. Eu tirava com os coleguinhas da rua, que não tinham tão pouco assistência dos pais. E assim a gente aprendia tudo errado. Mas, irmãos, Deus está chamando a nossa geração para uma mudança. Papai e mamãe têm que ter uma conduta hoje diferente. Chamar o filho para conversa, ouvi-lo. Às vezes a gente tem que ouvir com cara de planta, porque a gente entra em choque com algumas realidades. O filho vai conversar, papai, assim, eu não estou mais querendo ir na igreja, estou querendo desviar. E o pai, sério? Por que você está querendo desviar?
e chamá-lo para uma conversa e ouvir o que ele tem para dizer e fornecer uma resposta preparada. Irmãos, a gente não lê, a gente não se prepara. Muitas vezes, irmãos, a gente tem, para tudo na vida, você vai trabalhar em uma área, você precisa se preparar para atuar naquela área. A gente tem filho e não se prepara. É ou não é? A gente não procura ler. As demandas de ontem não são as demandas de hoje. E nós precisamos, como pais, eu quero falar para você, filho, eu sei que pode acontecer de você achar que seus pais não estão acompanhando a mentalidade do tempo de hoje. Mas eu quero dizer que o porto seguro que de fato você deve ter, além da pessoa de Jesus, é a figura do seu pai e da sua mãe. Seus coleguinhas de escola não vão te fornecer o que você de fato precisa. E com isso, eu estou também falando a nós, pais. Vamos ter uma conduta diferente, em nome de Jesus. Vamos nos interessar mais, vamos chegar mais junto. Pastor, não tem tempo não, pastor. Irmãos, esse é o primeiro problema. Gente, adolescente, jovem, que não quer se expor. Porque o papai e a mamãe não dão ouvido, porque eles não respondem, não dão atenção, não querem saber, não perguntam, e quando perguntam, não estão preparados para dar uma resposta adequada. É só assim, é assim que é assim. Já viu esse tipo de resposta? Mas por quê, pai? Porque é assim. E acabou. E se falar mais, pode preparar, tem chinelo, tem correia. É a última vez que ele vai te procurar. Última vez. O outro fator, irmãos, é o fator Babel. Quem lembra da Torre de Babel? Tirando a questão da motivação, presta atenção. Enquanto o povo falava uma língua só, a torre crescia. Eu não estou considerando a motivação errada. A motivação deles era errada. Mas o fato deles falarem a mesma língua ajudou. Quando a confusão veio, eles pararam a construção. Então, o que é que a gente aprende? Que se a gente consegue falar a mesma língua, a gente consegue construir alguma coisa. Se a gente está falando línguas diferentes, a gente não constrói nada. Presta atenção. O tempo mudou, irmão. Costumava-se dizer há tempos atrás que uma geração surgia, em média, a cada 25 anos. Então, tem aqui os pais, uma outra geração com a cultura própria, com o estilo próprio, era 25 anos depois. Hoje, com a globalização, o advento da tecnologia, alguns afirmam que a cada 10 anos surge uma nova geração, com pensamento diferente, com estilo diferente, com valores diferentes, com padrões diferentes. Isso quer dizer o quê? Que numa mesma casa costuma-se ter, no mínimo, 3 a 5 gerações. Então, tem uma avó que mora lá de 80 anos. E tem os pais que moram lá na faixa dos seus 50. E tem uma outra turma que vai estar lá nos 30 anos. Mas tem uma outra turma de netos que está com 10. Irmãos, olha o conflito de gerações numa mesma casa. Cada um falando uma linguagem diferente. Conversando com jovens da igreja, irmãos, a gente tem que ter um dicionário. Teve um que chegou para mim e fez, pode ir pá, pastor. Eu pode o quê? É uma linguagem distinta entre essa galera. A gente não entende. Pode ir pá. Já mudou, já tem outras aí. Malô. Malô o quê? A gente fica meio perdido. E dentro de casa? E aquela de 10 anos que quer dialogar com aquela de 50. Não se entendem. Por isso, irmãos, cada vez dentro de uma mesma casa impera o silêncio. Porque os mais velhos vão dizer assim, boa era a minha geração. Minha geração, a de vocês é Nutella. A minha era raiz. Ô menino,
Você é assim porque você está numa geração muito fraca. Se você visse na minha época, você ia ver o que era bom. E aí começa a contar a história. Irmãos, não tem problema nenhum, mas cada um viveu o seu tempo. Não tem como a gente querer voltar 50, 80, 100 anos atrás e exigir que essa geração de hoje, alfa, super conectada, que tem uma série de curiosidades, dúvidas, e eu digo mais, essa geração alfa, que se encerra nesse ano, porque o ano que vem já é uma outra geração que surge, essa geração alfa super curiosa, super conectada, cheia de conhecimentos, ela não vai perguntar nada para você, porque ela hoje tem a Gemini. Você sabe quem é a Gemini? É a IA do Google. Ele vai perguntar para o chat GPT, chat. E aí o chat responde para ele. E ele ouve. E não bate nele. E não xinga ele. Aliás, o chat é até educado. Chat, ele responde com uma voz tão mansa, tão bonita. Pois não? O que é que eu posso te ajudar? Ô, chat. Estou com uma dúvida. Chat virou psicólogo, chat virou pastor. Tem um menino na minha sala, chat. Estou gostando dele. O que é que você me orienta? Não está perguntando mais ao pai. Irmãos, e a gente está cada vez mais longe, mais distante dos nossos filhos. As gerações estão assim mais próximas, mas cada vez mais distantes. E eu queria ler com vocês, já caminhando para o meio e final dessa mensagem, de uma família. E se você puder abrir comigo 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, eu quero entrar no segundo tópico dessa mensagem, já que o problema hoje é o distanciamento, e a gente tem o problema da falta de aceitação, a gente tem medo de se expor, a gente não tem conseguido falar a mesma língua. A Bíblia vai apontar para nós como promover essa proximidade. Ei, papai e mamãe, como é que a gente vai promover essa proximidade? E eu quero ler o caso de uma família, que é a família do Timóteo. Olha o que a Bíblia diz, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, de que sem cessar faço menção de ti nas minhas súplicas de noite e de dia. Verso 4. Recordando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo. Verso 5. Trazendo à memória, olha o que é que Paulo lembrava da família do Timóteo. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita em ti. Olha a família do Timóteo. Uma avó chamada Lóide, uma mãe chamada Eunice e Timóteo. De cara a gente vai ver que não era uma família perfeita, porque pelo menos tem pessoas faltando aqui. Cadê o avô? Talvez tivesse morrido. E o pai do Timóteo só fala da mãe. Talvez tivesse morrido ou ido embora. Até porque Atos dos Apóstolos vai dizer que ele não era um judeu, era um grego. Ele não tinha uma cultura igual à da Eunice. Mas o fato é que essa família, irmãos, apesar de não ser perfeita, é uma família que nos ensina com atitudes. Uma família que vale a pena pensarmos sobre o funcionamento, a dinâmica do funcionamento dessa família. A primeira coisa que a gente vê é que eles lidavam bem com o conflito de gerações. Timóteo, segundo alguns dizem, quando ele foi para o ministério, ele tinha aí por volta dos seus 17 anos. É tanto que Paulo diz assim, ninguém rejeita a tua mocidade.
Ninguém despreze o fato de você ser jovem. Mas ele convivia com uma avó e com uma mãe. Ao que parece, havia uma harmonia. Ao que dá a entender é que essa família se ajustava. Tinha diferença? Tinha, mas eles conseguiam lidar bem. Porque a fé de um foi transmitida para outra e foi transmitido para o outro. Porque se não fosse assim, irmãos, ei, preste atenção. Você sabe uma coisa que mais tira jovem e adolescente da igreja? É ver uma incoerência de fé nos pais. É quando o filho olha para o pai e lembra dele no domingo à noite. Adorando, louvando, levantando as mãos, cumprimentando os irmãos, dando a paz e abraçando as pessoas. E em casa, esse pai se transforma no demônio da Tasmânia. Ele é grosso, ele xinga, ele bate, ele esbraveja. E o jovem adolescente fica em conflito. Ah, meu pai não é o homem santo de Deus no domingo à noite. Minha mãe não é a santa mulher de Deus, de oração, do manto, do reteté, aleluia. Em casa, ela xinga meu pai, ela não arruma a casa, ela xinga todo mundo, ela bate em todo mundo. Mas na igreja, você sabe que isso é o fator que mais tira a gente da igreja? Jovem adolescente que foi criado na igreja, que vê a incoerência entre a fé e a atitude. Graças a Deus, em Dores de Manhãs não acontece isso. Só lá em Contagem. Irmãos, e essa família não era perfeita, mas era saudável. Diga assim, eu não preciso ter uma família perfeita. Diga, nem que eu queira, eu terei uma família perfeita. Porque família perfeita é só no céu. Mas a gente pode ter uma família saudável. Amém? Você pode ter um corpo saudável, mas não é perfeito. Você mantém a saúde do seu corpo. Em meio às situações que acontecem. Nenhuma igreja é perfeita, mas pode ser saudável. Nenhuma família é perfeita, mas pode ser saudável. E essa família com visões diferentes, com gerações distintas, com problemas diferentes, eles conseguiam lidar com essa diferença entre eles e se ajustavam. De uma maneira, irmãos, que a Bíblia diz que a fé que uma tinha era compartilhada. Ei, outro detalhe, compartilhar a sinceridade da nossa fé. Veja o que é que Paulo elogia no Timóteo. Eu estou vendo a sinceridade da vossa fé. Tem jovem adolescente que só é crente na frente do pai. Tem jovem adolescente que é crente na frente do pastor. A fé é fingida. Quando sai dessa porta aqui, a capa cai. Na igreja, aleluia, fora da porta, a fé já não vale tanto. E essa família não. Ele disse, ô Timóteo, eu estou vendo que você tem uma fé de verdade. Estou vendo que sua fé é uma fé sem fingimento. Eu estou vendo que sua fé é verdadeira. Irmãos, como que ele conseguiu ter essa fé? Por causa de uma vozinha que compartilhou com a mãe e que compartilhou com ele. E eu quero te dar um incentivo, meu irmão ou minha irmã. Talvez você enfrente um problema assim. Talvez você não tenha um cônjuge que é cristão ainda. Talvez você seja um pai ou uma mãe que tem trabalhado sozinho na educação do seu filho. Mas eu quero dizer que Deus, o Deus Todo-Poderoso, te dará sabedoria, te dará graça, te dará unção. E que assim como Lloyd educou a Eunice, assim como Eunice educou a Timóteo, e formou neste jovem um grande pastor, um grande homem de Deus, eu quero profetizar que Deus derramará graça, sabedoria sobre nós, para que sejam levantadas gerações de homens e mulheres de Deus.
Eu quero profetizar, irmãos, que a nossa família será uma família com gerações de homens e mulheres poderosas na fé. Homens e mulheres, vai começar de pequeno. Vai começar de pequeno, vai seguir ali na sua pré-adolescência, na sua adolescência. Eu quero declarar que eles serão cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, que eles serão homens de caráter aprovado, caráter de Cristo na vida deles. Irmãos, nós não teremos filhos para calamidade, mas essa responsabilidade cabe a nós pais. Transmitir a fé, transmitir a educação da palavra de Deus. Ele, olha o que diz ali na segunda carta de Timóteo. Paulo ainda falando sobre ele diz assim, que desde a infância, Timóteo, você conhece, você sabe as sagradas letras, ou seja, alguém te ensinou, Timóteo. Quem foi? Escola Bíblica Dominical? É uma ferramenta poderosa. Mas, irmãos, nada substitui o ensinamento que é dado em casa. Transferir isso para a igreja. Transferir isso para a EBD. Transferir isso para as professoras de culto infantil. É injusto. Porque nós só temos um dia na semana, talvez o domingo, para trazer as nossas crianças e ficarem um tempo maior. E nós, pai, temos a oportunidade de estarmos todos os dias. Ei, não adianta ganharmos o mundo inteiro e perdermos os nossos filhos. Eu quero discipular as nações, pastor. Discipule primeiro a sua casa. Eu quero ganhar os povos para Jesus. E quantos dentro de casa já ganhou? Irmãos, nós precisamos focar no que é importante em ti, Abraão. Abençoarei todas as famílias da terra. Olhe para a sua casa como um campo missionário. Olhe para a sua casa como alvo de oração. Deus, conquista o coração dos meus filhos para ti, Senhor. Deus, arrebata o coração deles de amor pela tua presença. Irmãos, é a palavra, a Bíblia diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. O problema é que tem pai que não lê Bíblia. Aqui não, só lá em Contagem. Tem pai, tem mãe que mal vem no culto, mas diz que é crente. Tem pai, mamãe que não sabe o que é ter uma leitura bíblica dentro de casa. Comprar uma Bíblia adequada para o filho, para a idade dele. Hoje a gente tem tantos recursos, irmãos. Tornar a casa aquele ambiente onde a palavra de Deus ela é conversada. Irmãos, nós gostamos demais de sentar à mesa. Nem sempre dá para a gente fazer isso todo dia. O filho faz faculdade de manhã, trabalha à tarde, trabalha à noite, mas pelo menos uma vez na semana, pelo menos, a gente senta à mesa, pelo menos, na hora do almoço. Irmãos, e é maravilhoso o tempo que a gente tem lá. Primeira regra, qual que é, meu amor? Não se usa celular. Mas eu quero mostrar um short do YouTube que eu vi agora. Depois que a gente terminar de comer. Todo mundo confiscando o celular, confiscando. Tira do bolso. Todo mundo sentado à mesa e olhando nos olhos dos outros para conversar. E é muito gostoso, irmãos. De vez em quando a gente entra num assunto teológico, meu filho gosta, pastor, desses assuntos assim, e a gente vai conversando da Bíblia, e a gente, irmãos, casa não é lugar para reclamar da igreja, mesa não é lugar para reclamar do pastor, não é lugar para a gente criticar o que a gente viu no culto. Você viu, está todo mundo comendo, você viu aquela irmã lá? Misericórdia, não suporta aquela irmã, sangue de Jesus, queima Jesus, e o filho está lá, falou com ela e abraçou.
Chegou em casa, matou. Irmão, ele pira. A cabeça entra em parafuso. Ele vai dizer: igreja é lugar de gente falsa. E a culpa é nossa. Tinha um irmão, pastor. Ele era conhecido por não falar mal de ninguém. Esse irmão não falava mal de ninguém. E tinha uma pessoa na igreja que ficava chateado com eles. E assim, não é possível. Esse irmão, eu aponto qualquer um, ele fala bem. Qualquer pessoa, ele só fala bem, só fala bem. Eu vou pegar esse irmão. E esse irmão planejou uma arapuca. Esse irmão, vou conseguir que ele fale mal. Aí ele começou, chegou um dia, irmão, e fulano de tal? Nem vem na igreja direito, né? Ô, irmão, mas ele é uma pessoa tão boa, se a gente orar, ele vai vir. E a fulana de tal, que gosta de falar mal dos outros? Ô, irmão, mas aquela irmã é de Deus. Se a gente orar mais por ela, Deus vai converter a língua dela. Aí aquele irmão estava nervoso, não é possível. E ele falou: e o diabo? Pensando assim, agora fala bem dele. E o diabo, irmão? Aquele irmão parou, pensou e disse assim: ó, irmão, não tem muita coisa boa para falar dele, não, mas uma coisa que ele é trabalhador. O bicho não cansa, não, né? Irmãos, olha só. Se a gente se presta o favor de ficar criticando, os nossos filhos não quererão mais estar nesse ambiente chamado igreja. Comece a falar bem da sua igreja. Quando a gente está indo para a igreja, aleluia, a minha esposa vai, que alegria estar indo para a casa do Senhor, e começa a orar: muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Que os nossos filhos vejam em nós o amor que temos por Deus e pela sua casa, para que eles sejam de fato impactados pela mensagem que a gente carrega. Irmãos, para a gente se aproximar, deixa eu correr, algumas sugestões práticas. Desligar-se do mundo. Como assim, pastor? Está em família? Dá tchau. Para de responder mensagem. Tem gente dentro de casa que não conversa, manda mensagem de WhatsApp. O almoço está pronto, mãe? Pergunta para o seu pai. Ei, pai, mãe mandou, e o pai está sentado do lado da poltrona. Desliga esse negócio, gente. Isso tem roubado nossa proximidade. Aproveite e crie momento no dia a dia. Sabe um momento que eu gosto muito? É quando eu vou... Não é a distância, irmão, cidade maior, a gente tem alguns problemas. Um deles é o trânsito. A gente enfrenta muito trânsito com distâncias até consideráveis, pequenas. A gente pega um carro e é uma distância ali de 10 quilômetros, a gente gasta 30 minutos. Mas eu tenho que aproveitar esse momento. Aí minha filha está do lado, estou levando ela na escola. E agora, minha filha, vamos orar. De manhãzinha, vamos fazer nossa oração, vamos entregar às pessoas e começa: o Senhor abençoa a nossa casa, o Senhor abençoa o irmão fulano, abençoa. Agora é sua vez de orar. Irmãos, criar momento. Crie momento. Hora de dormir. Às vezes você tem filho que gosta ainda de que papai vá lá no quarto contar uma história. Tem alguém aqui assim? Ou só eu? Ninguém? A irmã? Pouca gente. A minha filha vai fazer 14 anos. Meu filho vai fazer 21. Eles ainda gostam de ouvir história que a gente conta. E tem um personagem que eu criei há uns 3 a 4 anos atrás. 6 anos. Misericórdia. Ele chama Juquinha. Eu criei esse personagem. E toda vez que eu conto história tem que ter o Juquinha. Nós já lemos Bíblia com ele, histórias bíblicas, e hoje eu estou falando do Juquinha. Sempre o Juquinha tem uma mensagem cristã para aproveitar, uma moral cristã que se aproveita na história. Meu filho só dorme quando a história acaba. Às vezes quem dorme sou eu contando a história.
começa a contar história, aí daqui a pouco eu não sei nem mais o que eu estou falando, a minha filha me dá um cutucão, papai, história, eu sim, onde é que eu estava? Mas, irmão, criar momento, vamos ensinar a palavra a tempo e a fora de tempo. É andando pelo caminho, é sentando, é deitando, é levantando, inculque estas palavras no coração dos teus filhos. A gente precisa ser intencional. Amém? Quem está entendendo diz amém. E deixa eu terminar, irmãos, eu quero concluir essa mensagem com um texto de uma psicopedagoga. Eu quero terminar com ele. E o tema desse texto que ela escreve é: perdemos os nossos filhos para o quarto. Olha o que ela escreve. Antes, nós perdíamos os nossos filhos nos rios, nos matos, nos mares. Hoje, nós temos perdido eles dentro do quarto. Quando eles brincavam nos quintais, ouvíamos as suas vozes, escutávamos as suas fantasias, e ao ouvi-los, mesmo à distância, sabíamos o que se passava em suas mentes. Quando entravam em casa, eles não assistiam TV, porque não tinham um em cada quarto, nem dispositivos eletrônicos em suas mãos. Hoje, não escutamos suas vozes, não ouvimos seus pensamentos e fantasias. As crianças estão ali dentro de seus quartos e, por isso, nós pensamos estarem em segurança. Quanta imaturidade a nossa! Agora ficam com seus fones de ouvidos, trancados em seus mundos, construindo seus saberes sem que saibamos o que é. Perdem literalmente a vida, ainda que vivos em corpos, mas mortos em seus relacionamentos com seus pais, fechados no mundo global de tanta informação e estímulos, de modismos passageiros, que em nada contribuem para a formação de crianças seguras e fortes, que tomam decisões moralmente corretas e de acordo com os valores da família. Dentro de seus quartos, perdemos os filhos, pois não sabem nem mais quem são ou o que pensam as suas famílias. Já estão mortos em sua identidade familiar, tornam-se uma mistura de tudo aquilo pelo qual têm sido influenciados, e os pais já nem sempre sabem o que os seus filhos são. Está cheio de influência aí, que está tendo mais acesso a eles do que nós. E ela termina dizendo: convido você a tirar o seu filho do quarto, do tablet, do celular, do computador e do fone de ouvido. Convido você a comprar jogos de mesa, tabuleiros, e ter filhos na sala, ao seu lado, por no mínimo 2 dias por semana. E jogue, divirta-se com eles, escute as vozes, as falas, os pensamentos, e tenha grandes oportunidades de tê-los vivos, dando trabalho. E que eles aprendam a viver em família, se sintam pertencentes no lar, para que não precisem se aventurar nessas brincadeiras malucas, para se sentirem alguém ou terem um pouco de adrenalina que antes tinham brincando no quintal. Queridos irmãos, eu não estou te encorajando a chegar em casa e quebrar o celular do seu filho. Não estou dizendo para você fazer isso. Não estou dizendo para você chegar em casa e dizer: a partir de agora ninguém tem mais rede social. Não estou dizendo isso. Mas isso parte de uma decisão nossa, intencional, e um esforço da gente chegar junto e dizer: eu te ofereço algo melhor do que o seu celular. E vai dizer: uau! Papai, o que é que o Senhor me oferece melhor do que o meu celular? Você vai dizer: o meu tempo. Eu quero estar com você. Nós lançamos um desafio, pastor, para alguns pais da igreja, chamado Desafio Aba. Aproveitamos a palavra Aba, que é pai, e fizemos um desafio com os pais. Cada pai sairia com um filho
durante aquele mês. Se tivesse 2 filhos, seriam 2 vezes no mês, 3 filhos, 3 vezes no mês. Cada saída com um só. Não ia misturar a galera, não. Porque tem pai com filho adolescente e o outro criança. Então, os interesses são diferentes. Eu me lembro de um pai que tinha exatamente uma filha adolescente e um filho criança. E ele sempre dizia assim, nós vamos sair todo mundo junto. E a menina ficava muito chateada porque, se fosse para ter uma brincadeira, era uma brincadeira que só atendia o menino pequeno. Se fosse para ir para um cinema, era só filme da idade do pequenininho. E a menina sentava. Está interessada. Aí o desafio foi, saia com um de cada vez. Irmão, e ele contou que no dia que chamou ela, a menina faz basquete, gente. Ela deve medir o quê? Vôlei, né? Ela deve medir o quê, amor? Ela tem 15 anos com 1,80, 16 anos. A menina é assim, pastor. Ele disse assim, fulana, se arrume, nós vamos sair, só nós 2. Ela disse assim, o que foi que eu fiz? Ela, como assim? Não, pai, pode falar. O senhor está chateado comigo? Não. O senhor quer me dar uma bronca? Não. E por que o senhor está me chamando para sair só nós 2? Não, porque o pastor falou que a gente tem que sair agora com os filhos, cada um de cada vez. E essa menina não acreditou. Ele saiu com ela. O que é que você quer comer? Ah, pai, eu quero comer isso. E vamos comer o que você quer. E o que é que você quer fazer agora? Vamos comprar uma calça para você. E vamos, irmão, a menina ficou no céu. Porque ela teve um pouco do tempo do pai. Pergunta se ela pegou o celular. Porque o pai estava lá, dando tempo para ela. Ei, papai, é mais fácil dizer assim, toma, some! Vai para lá! Para de me encher a cabeça, criatura! E aí o menino encontra nisso o que ele não tem no papai, na mamãe. É ou não é? Então eu quero propor para você, não é sair quebrando o celular da sua casa. Não faça isso. Mas dê oportunidade deles terem algo melhor. É você. Você é o algo melhor que os seus filhos precisam. Talvez seu filho vai ficar igual essa menina. Eu, hein? Mas com o tempo ela vai dizer assim, que legal, que coisa boa. Quando eu chamo minha filha para sair, é dia do aba com a filha. Onde é que você quer ir, Débora? Papai, ela gosta muito de maquiagem. Agora você imagina eu e ela numa loja de maquiagens. Ela, papai, ela tem uns nomes lá que eu não sei nem dizer, irmão. E você sabe o que é isso? Eu não tenho a mínima ideia. Ela vai me mostrando item por item. Papai, olha só isso, 13 anos. Já o meu filho gosta de tomar café. Vou com ele numa cafeteria, pego um café, aí é maravilhoso, senta e fica batendo papo, tomando um cafezinho, é isso, e conversando, é o que ele gosta. E tem o dia do casal também, viu? Ei, papai, a melhor coisa que você dá para os seus filhos, você está bem com sua esposa. Aí eles dizem assim, vocês vão para onde? Não te interessa. Hoje é o dia do casal. Ah, leva a gente, claro que não, hoje é dia do casal. Aí eles ficam assim, vai casal, vai casal, vai casal. É isso mesmo. E agora, gente, tem um rolê dos irmãos. Aí sai só eles 2. Ele agora tem carteira, comprou o carro dele, e sai os 2, e manda só as fotos. Onde é que a gente está? Onde é que a gente está? Ele aprendeu com a gente. Eu quero orar com você. É fácil, irmão? É mais fácil mandar uma carta de tinta e papel. É mais fácil mandar um WhatsApp. É mais fácil mandar um e-mail. É mais fácil estar com a casa silenciosa.
Bota um fone de ouvido, vai para o teu mundo. É mais fácil, irmão. Dá menos trabalho. Mas isso nos distancia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. Repete essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu quero fazer um compromisso. Não um voto. Pode falar. Diga um compromisso. Eu quero estar mais próximo da minha família. Diga: Deus, o Senhor sabe da minha correria, do meu dia a dia. Mas o Senhor, tão ocupado que é, fez o seu Filho Jesus deixar a glória dele para estar aqui conosco, para viver aqui conosco. E eu, Senhor, eu quero também estar com a minha família. Me dê sabedoria, me prepare. Eu quero ser intencional, eu quero ser sábio, eu quero me esforçar, mas eu não quero perder minha família. Eu não quero que a minha família se distancie cada vez mais. Me ajuda a resgatar a proximidade dentro da minha casa. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Pastor Watson. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe você que está aqui presente nesta noite, você que nos assiste em casa, que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero agradecer a todos os irmãos que essa semana inteira estavam tão envolvidos aí, tanto com a festividade de ontem, do Dia dos Evangélicos, quanto com do dia de hoje, para que esse evento também aqui nosso hoje desse certo e fosse essa bênção. Uma equipe muito grande, desde ontem já está trabalhando. É gente na cozinha, é gente aqui dentro da igreja, é gente organizando de fora, é gente indo daqui ali de carro, é ônibus para lá e para cá. Que Deus abençoe a todos que colaboraram e que cooperaram. Somente o Senhor pode te recompensar por isso, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero estar orando, despedindo você em paz. Agradeço mais uma vez aí ao carinho do pastor João Neto, da pastora Tárcia, que atenderam aí o nosso convite com tanto amor. Que Deus abençoe a eles e a família deles, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aos irmãos da Assembleia de Deus, que Deus abençoe poderosamente. Você que nos visita nesta noite também, sinta-se em casa, em nome de Jesus. Esse lugar aqui é um lugar de aconchego, de acolhimento, porque aqui a palavra do Senhor, ela flui com liberdade, amém? Eu quero estar orando por você, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós agora, meu Pai Santo, despedimos o Teu povo em paz. Meu Deus, de poder, e que tenham um tempo, meu Pai Santo, de zelo, cuidado, proximidade, amor, meu Pai Santo, união e comunhão com as suas casas e famílias. Meu Pai Santo, que todas as portas, ó meu Pai, aonde, ó Deus Santo, o maligno tem tentado sugar, meu Pai Santo, roubar, meu Pai Santo, o bem mais precioso que temos, que é o nosso lar, a nossa família. Essas portas agora estão fechadas em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que realmente esse bem tão precioso que o Senhor Deus nos deu, meu Pai Santo, nós o preservaremos, ó meu Pai Santo, com amor, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a sua casa servirão ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, e aquele que crê, diga... Amém. Vá em paz, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.